Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina Planejamento e Controle da Manutenção. Nessa aula, nós vamos comentar sobre o plano de ação, também chamado 5W2Hs, que é uma metodologia da qualidade. Aqui vamos ter hoje a aula 15 a 18. O plano de ação é um formulário padronizado que permite definir o planejamento de atividades necessárias para eliminar uma determinada causa de um problema. Então, nós vimos numa aula anterior sobre o diagrama espinha de peixe, que no diagrama de espinha de peixe a gente organiza as principais possíveis causas de um problema. Então, o plano de ação é uma sequência do diagrama espinha de peixe. Então, baseado nas possíveis causas elencadas no diagrama espinha de peixe, nós vamos complementar com o plano de ação para resolver, eliminar as causas do problema lá na empresa. Quais são as aplicações, as vantagens do plano de ação? Ele é utilizado para planejar o que deve ser feito, distribuir as tarefas entre os integrantes da equipe do setor de manutenção, permite acompanhar o que cada colaborador, cada eletricista, cada operador da equipe está executando. Então, na realidade, vocês lembram das aulas anteriores, a gente tinha um problema, por exemplo, o disjuntor desarmando com frequência. Então, para o técnico de manutenção buscar a solução, o primeiro passo, vocês lembram, foi fazer o brainstorming, Aquelas possíveis causas, aquelas 6, 7 possíveis causas. Depois a gente pegou a lista do brainstorm das possíveis causas e organizamos no espinha de peixe, de acordo com a mão de obra, o material, a medida, o meio ambiente, o método. Então agora aqui no plano de ação é que a gente encerra a questão da eliminação das causas de um problema. Então o plano de ação é uma metodologia da qualidade que vai dar a sequência final lá do problema que nós estávamos analisando, por exemplo, o disjuntor desarmando com frequência. Então nós vamos ver aqui no slide a seguir. Bom, então o plano de ação, também chamado 5W e 2H, é um formulário que o técnico do planejamento e controle de manutenção vai preencher para tentar resolver, eliminar as causas daquele problema que foi abordado. Então o formulário é mais ou menos igual a esse aqui, no slide mais à frente nós vamos ver com detalhes. Então vocês observam que ele tem aqui algumas palavras escritas em inglês, mas que geralmente a gente traduz para o português, como a gente vai ver no slide mais à frente. Mas originalmente, quando esse plano de ação foi desenvolvido lá há 60 anos atrás, pelos engenheiros americanos Deming e Juran, lá no Japão, eles fizeram em inglês, Então, aqui, vocês observam que são 5 palavras em inglês que começam com a letra W, por isso que chama 5W, e 2 palavras em inglês que começam com a letra H. Então, daí veio o nome 5W e 2Hs. Mas aqui no Brasil a gente chama de plano de ação, mas algumas empresas aqui no Brasil também chamam de 5W e 2Hs. Então, na realidade, é a mesma coisa, Plano de ação, 5W e 2Hs, seria praticamente a mesma ideia. Então, esse é um formulário. Tem essa palavra aqui, what, em inglês, who, when, where, why, how much. Então, nós vamos ver aqui no slide seguinte o que significa aqui, traduzindo para o português, essas palavras aqui. No inglês, essas palavras aqui são usadas quando a gente quer fazer uma pergunta. Então, a maioria das perguntas em inglês começam com essas palavras aqui.
Então, quem, né, o estudante aí que estuda inglês sabe que quando lá no idioma inglês fala 5W, 2Hs, são palavras que começam de uma determinada pergunta. Então, aqui na realidade, no plano de ação, nós vamos ter para cada coluna dessa que a gente vai preencher aqui, tá vendo? Nós vamos ter que preencher essas colunas aqui. Vai ser uma pergunta que começa com what, outra pergunta que começa com who, outra pergunta que começa com when, outra pergunta que começa com where, uma outra pergunta com why, uma outra pergunta com how e outra pergunta com how much. Então aqui no plano de ação, geralmente a ideia é de uma pergunta, né? Uma pergunta que vai ser feita para a gente analisar aqui aquelas possíveis causas. Por exemplo, what significa qual. Então a pergunta seria: qual é o problema que ocorreu lá na instalação elétrica, né? Então, who aqui significa quem. Quem é o melhor profissional aqui da área de manutenção para resolver esse problema? Então, nós vamos ver isso. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia que o plano de ação, basicamente, é esse formulário aqui. Tá vendo? Que nós vamos preencher aqui essas colunas em branco com respondendo essas perguntas aqui relativa àquelas possíveis causas que nós levantamos lá no brainstorming no Espinha de Peixe. Então, como eu estava comentando no slide anterior, vamos ver aqui o significado do termo 5W e 2H. O nome dessa metodologia foi assim estabelecido por juntar as primeiras letras dos nomes em inglês das diretrizes utilizadas nesse processo, né? Então, olha aqui, ó, o what, traduzindo para o português, significa o que, né? O que aconteceu lá na instalação elétrica? Qual foi o problema ocorrido, né? O what, então, significa o que. O why significa por quê. Por que o problema aconteceu? Né? O when significa quando. Quando o problema aconteceu? Ou então, quando nós vamos ter condições de resolver o problema? How, em português, como? Como que nós vamos resolver o problema lá na instalação elétrica? Né? Qual a estratégia que nós vamos utilizar para resolver o problema? Who significa quem, né? Quem é o técnico, o eletricista, o colaborador mais indicado para resolver aquele determinado problema ocorrido lá na instalação elétrica? Where, onde aconteceu o problema na instalação elétrica, né? Onde nós vamos resolver o problema? How much, quanto vai custar a manutenção desse problema ocorrido? Porque na empresa a questão de custo, né, de dinheiro para resolver um problema de manutenção, ela é fundamental. Então aqui nesse slide a ideia foi mostrar para vocês como que é a tradução, né, do 5W2Hs em português, ok? Então o 5W2Hs vão utilizar essas palavras aqui, né, do 5W2Hs para formular algumas perguntas relativas àquelas possíveis causas que nós colocamos lá no Espinha de Peixe. Então aqui, né, continuando aqui a interpretação do 5W2Hs, né? Então vamos ver aqui, em inglês, né, a gente falou que aqui é o what, né, que significa o que. Então, por exemplo, pode ser uma pergunta: o que será feito para resolver as causas do problema? Outra palavra, why, significa por quê. Uma pergunta, então, por exemplo, por que deve ser feito o problema? Qual a justificativa para a gente atuar para resolver aquele problema? Né? Where, onde será resolvido o problema? Lá na instalação elétrica, nós vamos ter que terceirizar o serviço, vai ser aqui no setor de manutenção elétrica, né? Qual que é o local? Né? Então, o what está associado com a causa, o why, que é o porquê, está associado com a justificativa, o where está associado com o local. O when
O when é quando, né? Traduzindo para o português, né? Então, quando que esse serviço vai ser feito? O prazo. Então, em manutenção, quando a manutenção é chamada para uma intervenção lá na instalação elétrica, porque o trabalho é necessário imediatamente, né? Rapidamente, a não ser quando é uma manutenção preventiva, que a gente pode planejar com antecedência. Mas quando é uma manutenção corretiva, igual lá o disjuntor está desarmando frequentemente, é uma manutenção corretiva. Então o prazo, como se diz lá na prática, é para ontem, né? Mas esse when aqui então é o quando. Who em inglês é quem, né? Quem é a pessoa mais indicada da equipe da manutenção para ir lá resolver aquele problema, né? Aquele problema vai ficar sob a responsabilidade de qual técnico ou qual eletricista, né? How em português é como. Como que nós vamos resolver aquele problema? Qual que é o método, a estratégia que nós vamos utilizar para resolver as causas daquele problema? E how much é quanto vai custar a solução daquele problema. Porque às vezes é um problema de manutenção que a gente tem que adquirir novos componentes, às vezes envolve em terceirizar algum serviço, né? Então isso para a área administrativa da empresa, para o gerente financeiro da empresa, é uma informação importante que o técnico de manutenção tem que fornecer. Então, porque embora o trabalho de manutenção é feito interno lá na empresa, mas mesmo um trabalho feito interno tem um custo. Então tem que ser levantado esse custo. Então em inglês, né, custo é how much. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né, como é que é essa tradução aqui, que aqui no Brasil a gente usa com as palavras traduzidas, em vez de usar o why, usa porquê, em vez de usar o where, usa onde, né? Mas tem algumas empresas que não usam isso traduzido, né? Por isso que eu estou dando essa visão aqui para vocês, né? Dessas palavras em inglês também, quando, por exemplo, né? Você pode encontrar futuramente numa empresa que vai usar o plano de ação, mas que não usa essa tradução, vai usar aqui essas palavras. Então aqui, né? Vocês já sabem que é para fazer uma pergunta técnica em inglês, né? Então daí os 5 Ws, né? E os 2 Hs que é chamado. Bom, aqui a gente vai começar a ter uma ideia de como é que é esse formulário, né? Eu mostrei ali, então o formulário a gente vai ter uma coluna, né? Que vai estar escrito lá o que, né? Que eu coloquei entre parênteses aqui o what, né? Em inglês, que é a mesma coisa, né? Pode ser um ou pode ser outro, pode estar em português ou inglês. Então aqui nós vamos escrever, por exemplo, o que aconteceu lá na instalação elétrica? Qual foi o problema que aconteceu? O disjuntor desarmando frequentemente, que a gente vai escrever aqui debaixo dessa coluna, tirando lá do espinha de peixe, né? Aqui a gente só pode escrever as causas que nós levantamos lá no espinha de peixe. Por que o problema aconteceu? Né? Qual foi a causa? Nós vamos escrever aqui. Como que nós vamos resolver o problema? Né? Qual a maneira, qual que é a estratégia da equipe de manutenção para resolver aquele problema lá do disjuntor desarmando, né? Por exemplo. Onde vai ser feito o trabalho? Aqui no setor de manutenção ou vai ser lá no galpão onde está o painel de comando elétrico, onde está desarmando o disjuntor? Então é o local. Planejando o local onde nós vamos executar a manutenção. Quem é o técnico mais indicado para resolver esse problema? Qual é o eletricista mais experiente para resolver aquele problema específico, né? Que numa equipe de trabalho, você tem lá, às vezes, um eletricista nível 1, que ele tem uma experiência. O eletricista nível 3 tem uma outra experiência. Então, nessa hora que o técnico vai distribuir, indicar aqui no plano de ação, escrever qual é o nome do técnico da equipe de manutenção que tem mais condições técnicas para resolver aquele problema lá com eficiência e num prazo menor possível, né? E quando vai ser feito isso? Vai ser semana que vem? Vai ser no próximo final de semana? Ou vai ser hoje à tarde? Ou vai ser amanhã de manhã? Então, aqui no plano de ação, a gente vai escrever a resposta dessas perguntas aqui, ok?
Então aqui depois vocês dão uma lida melhor aqui embaixo, né? Que eu resumi aqui, mas como está escrito aqui, né? O quando está ligado ao prazo, o quem está ligado a quem vai executar o trabalho, o onde está ligado ao local, né? O como é o procedimento para desenvolver o problema. Ah, aí se vocês lembram do POP, do procedimento operacional, né? O POP, procedimento operacional, né? Ele entra aqui, né? O como fazer, qual que é a estratégia vai fazer para resolver aquele problema da manutenção. Então, o procedimento operacional vai orientar o eletricista e também às vezes até o técnico de como vai ser feito aquele trabalho, né? Então, nós vamos ver aqui no slide seguinte um exemplo, né, de como que preenche um plano de ação no formato 5W e 2Hs. Bom, então, a partir desse slide aqui, nós vamos fazer um exemplo aqui, né, um exercício resolvido de como preenche o plano de ação. Bom, então o plano de ação, para ele ser preenchido, ele tem que ter um problema. E já tem que ter sido feito o brainstorming, né, aquela lista das possíveis causas, e sido preenchido também o diagrama de causa, espinha de peixe, né, o causa e efeito, para depois chegar no brainstorm. Então vamos fazer um exemplo aqui do plano de ação partindo lá do problema, né? Então, aquele problema que a gente até comentou na aula anterior, por exemplo, deu um problema na instalação elétrica e um disjuntor está desarmando com frequência. Então vocês sabem aí, né, até por causa das outras disciplinas, vocês já têm estudado aí no curso de eletrotécnica, que quando um disjuntor, né, está desarmando com frequência, é porque tem algum problema lá na instalação elétrica, né? Porque normalmente, se a instalação elétrica estiver funcionando regularmente, o disjuntor não vai desarmar. E desarmando ainda com muita frequência é algum problema mais sério que está acontecendo lá, que pode até provocar um incêndio lá na instalação, né? Então nós vamos partir desse problema aqui para fazer esse exemplo, né, do plano de ação. Como nós já vimos aqui esse exemplo na aula anterior, fazendo o brainstorm, né, fazendo o espinho de peixe, nós vamos aproveitar o brainstorm que nós já fizemos na aula anterior e o espinho de peixe que a gente já fez na aula anterior desse problema para fazer o plano de ação, tá bom? Então vamos relembrar aqui, né, o que a gente fez no espinho de peixe na aula anterior com esse problema aqui do disjuntor desarmando com muita frequência. Então, para relembrar aqui de uma aula anterior, né, o diagrama espinha de peixe que nós fizemos para aquele problema aqui, ó, qual que é o problema que ocorreu lá na instalação elétrica? O disjuntor desarmando com frequência. Então, lembra, nós fizemos lá um brainstorm e levantamos lá várias causas, né? Falta de manutenção preventiva, excesso de equipamentos ligados na instalação, né? E depois nós colocamos aqui no diagrama espinha de peixe. Então, vamos relembrar? Então, em máquina, né, a gente colocou lá excesso de equipamentos ligados na instalação, né? Então, então, isso podia ser uma possível causa do problema aqui do disjuntor desarmando com frequência. Uma outra causa que a gente colocou também, podia ter eletricista com pouca experiência lá na empresa. Por isso que, às vezes, na hora de fazer a montagem do disjuntor, esse eletricista que tem pouca experiência fez alguma coisa lá fora do procedimento e deu problema. Um outro possível causa que nós levantamos, né? Disjuntor com a amperagem baixa. Vamos supor que o projeto exigia, por exemplo, um disjuntor de 40 amperes e lá foi montado um disjuntor de 30 amperes. Então ele vai desarmar, né, quando tiver uma sobrecarga de 30 amperes, sendo que ele deveria ser de 40, né, por exemplo. Então tá lembrado, né? A gente colocou aqui várias itens, né, levantados no brainstorming aqui no espinho de peixe. Então agora nós vamos buscar a solução, né? O plano de ação ele dá uma solução. Então aqui vocês observem que a gente colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possíveis causas. Claro que na prática o problema não vai envolver as 7 causas. Geralmente é uma, no máximo 2 causas. Dessas 7 aqui, tem 2 que são fundamentais, que nós vamos ter que, vamos dizer assim, atacar primeiro, né? Atacar primeiro. Então, agora é que entra a experiência do técnico, né? A experiência da equipe lá. Então, dessas 7 aqui, o técnico
em eletrotécnica, ali em conjunto, trocando ideia com o supervisor da manutenção, às vezes trocando ideia com alguns eletricistas, né? Mais ou menos aquela equipe que teve lá no brainstorm. A gente vai elencar aqui, escolher duas principais causas que a gente acha que são prioritárias para resolver esse problema. Então, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, vamos colocar aqui que uma das causas principais de todas essas aqui seria essa aqui, o disjuntor com baixa amperagem. Então, qualquer eletricista sabe que se colocar um disjuntor com a amperagem mais baixa daquilo que foi projetado, daquilo que está lá no manual do equipamento, o disjuntor vai desarmar. Então, nós vamos escolher essa aqui, porque se o disjuntor está desarmando com frequência, pode ser essa causa aqui. Mas nós vamos escolher mais uma também, tá? Se não for essa, vamos escolher mais uma. Então, por exemplo, nós vamos escolher aqui falta de manutenção preventiva. Então, vamos supor que a manutenção deixou por motivo qualquer de fazer a manutenção preventiva periódica lá naquele painel de comando elétrico e por isso que aconteceu isso aqui, né? Pode ter um acúmulo de sujeira, um acúmulo pode ter uma conexão lá, né? Mal feita, né? Agora podia ser também aqui falta do procedimento operacional, falta do POP. Mas a gente não escolhe 3 de uma vez, a gente escolhe 2, se for necessário a gente escolhe uma terceira, ok? Então, para fazer o plano de ação, a gente já tem que ter o espinho de peixe aqui, nesse formato, e nós vamos escolher 2 dessas causas para iniciar o nosso plano de ação. Então, como eu estava comentando no slide anterior, né, nós vamos ter que fazer a filtragem da análise das possíveis causas que estão no plano de ação. Porque lá no plano de ação, perdão, lá no espinho de peixe, a gente colocou lá, por exemplo, os eletricistas não têm experiência da empresa. É uma que a gente colocou lá, uma possível causa. Mas entre aquelas 7 que tem outras muito mais relevantes do que os eletricistas com pouca experiência. Porque pode acontecer na empresa, mas nem sempre, né? A empresa ela faz uma seleção. Então, a priori, os eletricistas que tem lá são experientes. Então, embora tenha aquelas 7 causas, a gente tem que priorizar aqui, né, 2 daquelas que a gente estava comentando no slide anterior. Então, por que nós vamos ter que priorizar, né, essas 2? Então, aqui, ó, para possibilitar encontrar a causa fundamental, a causa raiz do problema, que é o disjuntor desarmando frequentemente, né, nós vamos escolher, no mínimo, 2 possíveis causas entre as causas registradas no espinho de peixe, como a gente viu no slide anterior. Então, daquela nós vamos escolher 2. Como aqui é um exercício, eu já vou escolher 2 aqui para a gente, né, seguir o exercício. Mas lá na prática, se você tiver uma dúvida, qual das 2 que você vai escolher no meio de 7? Você troca uma ideia lá com a equipe, igual fez no brainstorm. Não é fazer um outro brainstorm, é só para trocar uma ideia. Mas geralmente, né, pela experiência do técnico, a gente já consegue, né, trabalhar ali com as 2 principais. Então, continuando aqui, né, nós vamos priorizar, né, as 2 causas mais prováveis das 7 lá, das 8 que a gente colocou no diagrama espinha de peixe, né? Então, quer dizer, igual eu falei, utilizando o conhecimentos técnicos, né? Então, para eu priorizar, não é sortear lá qual que vai ser, não. Eu tenho que utilizar a minha experiência. Se eu tiver dúvida, eu troco uma ideia com o supervisor lá da manutenção elétrica, um outro técnico colega da gente, né? Um eletricista mais experiente, se eu tiver dúvida de priorizar, que não pode ser lá no mais ou menos, não, tá? Então, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Então, vamos supor que a gente escolheu lá a falta de manutenção preventiva como uma causa importante desse problema do disjuntor desarmando com frequência. E uma segunda, que é o disjuntor com baixa amperagem. Quer dizer, foi colocado lá um disjuntor com amperagem mais baixa, por isso que provavelmente ele está desarmando, né? Então, nós vamos trabalhar com priorizar essas 2 possíveis causas daquelas que estão lá no espinha de peixe, que vieram do brainstorming, ok? Então vamos ver como é que nós vamos preencher o formulário do plano de ação, partindo do princípio aqui dessas 2, né, possíveis causas prioritárias. Então, aqui voltando aqui no espinho de peixe, só para vocês entenderem aqui, todas as causas lá que a gente colocou, vamos escolher 2 aqui, ó. Uma, vou marcar ela aqui, tá vendo? Que eu marquei aqui
fundo azul aqui, disjuntor com baixa amperagem, quer dizer, ligado à medida, né? O disjuntor com baixa amperagem, né, é uma possível causa fundamental do disjuntor estar desarmando com frequência. Mas escolhemos uma outra também, nesse exemplo aqui, falta de manutenção preventiva. Então a manutenção preventiva, ela não pode esperar dar um problema, né? O próprio nome já fala, como eu já disse na aula anterior. Então é uma manutenção que é feita antes de aparecer o problema. Então, de repente, esse quadro de comando elétrico foi montado lá já há um mês, né, já há 20 dias, e ele ficou lá, ninguém foi lá para ver como é que estava. Então a manutenção preventiva tem que ir lá, passar para verificar visualmente, né, verificar se está tendo um aquecimento, se está tendo um cheiro de queimado, né, se está tendo excesso de acúmulo de poeira, porque vocês lembram, o painel está lá perto da portaria, não está dentro do galpão, sujeito a poeira. Então a falta da manutenção preventiva pode ter levado a esse problema aqui. Porque se tiver manutenção preventiva, não vai acontecer o problema. É o que já se tem experiência de muitos anos, né, em casos semelhantes. Então aqui, ó, a gente escolheu aqui as duas, tá vendo? Então, momentaneamente nós vamos, né, descartar essas outras e vamos trabalhar com essas duas possíveis causas lá no diagrama 5W e 2H, que é o plano de ação, ok? Então a gente sempre sinaliza aqui, né, marcar aqui para a gente lembrar depois qual que a gente marcou aqui, ok? Bom, então nós priorizamos que as duas causas lá, que vocês lembram aqui do slide anterior, né? Disjuntor com baixa amperagem e falta de manutenção preventiva. Então agora, tendo essas duas, nós vamos colocá-las lá no plano de ação, todas duas lá no plano de ação. As outras causas que estão no espinho de peixe, né? Não vamos trabalhar com ela agora. Bom, então tá aqui o formulário do plano de ação, né, o 5W2H, escrito lá em português, né? O que, quem, quando, onde, porquê, como e quando. Quanto, né? Agora, aqui, essa ordem aqui não importa não, tá? O como pode estar aqui no segundo, o onde pode estar aqui no quarto item. Agora, o importante é essa aqui, o que, né, que é aquele what, está na primeira coluna. O what aqui, o que, ele tem que estar na primeira coluna. E o quanto tem que estar na última coluna, que é o quanto custa, tá? Então, a prioridade aqui, quando a gente vai montar esse formulário, é que na primeira coluna está a pergunta do o que e na última coluna está a pergunta do quanto. Os outros aqui podem variar de posição, que não vai ter influenciar. Então, eu tinha um formulário em branco, o que eu escrevi aqui, ó? Escrevi aqui o que eu tirei lá priorizei lá das duas causas. O disjuntor com baixa amperagem, aqui, ó, tá aqui. Eu coloquei aqui, ó, na primeira linha, na linha de cima. E na linha de baixo, eu coloquei aqui a outra, falta de manutenção preventiva. Podia colocar aqui em cima, falta de manutenção preventiva, o disjuntor com baixa amperagem aqui embaixo, não tem problema. Então aqui, né, o que eu estou colocando aqui nessa primeira coluna? Eu vou ter que responder essa pergunta aqui, ó. O que aconteceu? Qual foi o problema? Disjuntor com baixa amperagem, falta de manutenção preventiva, são as possíveis causas do problema, as causas priorizadas, tá? Então aqui, ó, aquelas duas que eu tirei lá, eu vou escrever uma aqui na linha de cima e a outra na linha de baixo. Agora nós vamos responder as perguntas aqui. Né, lá do inglês, né? O what é o que, né? O que seria, né? Qual é a causa, né? Então, a causa é o disjuntor com baixa amperagem. A causa do problema do disjuntor desarmando. Então, eu vou responder a pergunta aqui. Essa quem? Quem seria o técnico da nossa equipe de manutenção mais experiente, mais adequado para resolver esse problema aqui? Ir lá e atacar essa causa. Então, lá a gente tem que conhecer a equipe, né? A gente tem que conhecer a equipe. Então, vamos supor que eu identifico lá que o eletricista Luiz da Silva é o eletricista mais experiente que a gente tem em disjuntor. Então nós vamos indicar o eletricista Luiz da Silva, por exemplo, para fazer esse trabalho. Agora, se eu achar que é o João Alberto ou o Rubens de Souza, né? Aqui eu tenho que colocar o nome dele, né? O nome dele, porque isso a gente vai entregar para ele na ordem de serviço para fazer. Então quem é mais indicado, porque se eu levar lá um auxiliar de eletricista, por exemplo, um estagiário, pode ser que ele tenha dificuldade de resolver o problema, porque já deu um problema. Então tem que levar quem é o melhor, né? É igual lá no futebol. Deu lá
a disputa do pênalti final lá na competição, né, no campeonato. Então o treinador vai escolher o melhor jogador para bater o pênalti, aquele que está em condição melhor, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Então aqui eu tenho que escrever o nome desse técnico da equipe, ok? Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou passar para o outro slide para vocês verem como é que nós vamos preenchendo aqui gradativamente, né, o plano de ação. Então aqui eu vou fazer ele aqui gradativo, passo a passo, né, para não mostrar ele todo pronto aqui primeiro, para não confundir. Então o que nós vamos fazer aqui? Na prática eu tenho que reunir lá a equipe, né, e ver qual que é o eletricista que está em melhores condições, né, o que está trabalhando naquele horário, para ir lá e resolver esse problema, atacando essa causa aqui. Ele vai verificar qual que é o disjuntor lá, qual que é a amperagem daquele disjuntor que está desarmando, etc. Então, inicialmente eu tenho que colocar o nome dele aqui, a função dele, se ele é eletricista 1, se ele é eletricista 3, se ele é um técnico, né? Então nós vamos preencher. Vamos ver lá no outro slide como é que vai ficar preenchido aqui então. Bom, então fazendo o preenchimento, né? Aqui embaixo aqui eu deixo em branco, depois eu vejo aquela outra causa da manutenção preventiva, vou fazer. Então no primeiro, qual foi o problema, né? Qual é uma possível causa do problema? Disjuntor com baixa amperagem. Quem é a pessoa mais indicada aqui da nossa equipe de manutenção para resolver o problema? O técnico Luiz Silva, tá vendo? A gente escreve, tem que escrever o cargo dele lá para facilitar e o nome dele, tá? Então aqui é o nome. Então o técnico Luiz Silva é que vai lá resolver, eliminar essa causa aqui, ok? Então definiu aqui, ó. Dependendo do tipo de problema, pode ser 2 eletricistas, né? Pode ser 2 técnicos, mas nesse caso aqui, que é uma coisa assim, vamos dizer, não é muito complicada, então vai ser o técnico Luiz Silva. Não estou indicando nenhum eletricista, nenhum auxiliar. Esse técnico Luiz Silva é o que tem mais experiência na nossa equipe para ir lá resolver esse problema. Então, o plano de ação é que eu começo a preencher desse jeito. Agora eu vou preencher aqui né, a outra coluna aqui, ó. Quando que o técnico Luiz Silva vai lá para verificar essa causa de disjuntor com amperagem, né? É na próxima semana, é no dia que ele voltar de férias, né? Então eu tenho que colocar aqui uma data, né? Vai ser hoje à tarde, vai ser amanhã de manhã. Então aqui eu tenho que colocar uma data ali do dia, 25 de agosto de 2024, por exemplo, né? Então, esse quando nós vamos preencher aqui, né? Então eu vou passar para o outro slide para vocês verem a nossa sequência aqui, nós estamos preenchendo gradativamente para vocês entenderem. Então, continuando aqui, né? Agora eu vou preencher aqui, ó, essa setinha vermelha que eu coloquei, só para vocês verem aqui onde eu estou preenchendo. Então tá lá a causa, uma causa provável, disjuntor com baixa amperagem. Quem vai fazer o serviço? O técnico Luiz Silva. Quando que ele vai fazer? Estabelecemos aqui, ó. Tem que ser um dia, a data, né? Por exemplo, dia 25/4. Como eu estou fazendo um exemplo aqui, né? Essa data aqui é fictícia. Então, isso seria ou no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Então a gente coloca o dia, porque a gente sabe, vamos supor que hoje fosse o dia 24, então já estou colocando o dia seguinte aqui, né? Por exemplo, né? Hoje, vamos supor que é um domingo, né? Dia 24, eu vou colocar lá no dia 25, seria no próximo dia útil. Então aqui eu tenho que colocar a data, tá vendo? É a data que a gente coloca, ok? Então aqui eu já preenchi 3, agora vamos preencher outro. Então já preenchemos, né? O quem, que é o técnico Luiz Silva, e quanto que ele vai lá fazer esse trabalho aqui. Dando continuidade aqui no preenchimento, né? A gente colocou o quando, que é a data, né? Quando que o técnico Luiz Silva vai fazer o serviço. Agora, o que está lá, o outro lá? Onde, né? Que é aquele em inglês, o where, né? O where, em inglês. Onde? Onde que ele vai fazer esse serviço? Ele vai levar para fazer na casa dele? Ele vai fazer aqui no setor da manutenção, né? Ele vai fazer ali no escritório da manutenção? Então a gente vai escrever aqui onde que ele tem que ir lá resolver, eliminar essa causa. Então aqui, ó, no painel de comando elétrico. Por quê? Porque no painel de comando elétrico é que está lá dentro o disjuntor. Então ele tem que o onde é lá no painel. Tá? Não adianta ele tentar resolver aqui da oficina de manutenção elétrica. Tem que ir lá onde está o painel, lá perto da portaria, né, onde está o painel. Então observa que isso aqui é o onde, né? Onde ele vai lá, para ele poder saber,
né? A data que ele vai lá, igual eu falei, seria, vamos supor, amanhã, né? E aqui onde ele vai resolver. Tem situações que ele tem que trazer o componente para a bancada do setor de manutenção para fazer os testes, né? Então, então, nesse caso, é lá no painel. Não tem que tentar resolver aqui a distância, não, ok? Então, vamos seguir para frente, né? Para preencher o outro lá. Então, aqui foi o onde, que em inglês é aquele where. Bom, então, dando continuidade aqui, agora nós vamos no porquê. Por que que ele vai ter que verificar o disjuntor de baixa amperagem? Por que que ele vai ter que, o técnico Luiz Silva vai ter que ir lá no painel resolver o problema? Vamos ter que escrever. Para ajustar a amperagem de forma correta. Quer dizer, a amperagem de quem? Do disjuntor, que é o problema, né? Então ele vai lá verificar se o disjuntor lá, qual a amperagem que o disjuntor que está desarmando tem. Vamos supor que o disjuntor é de 30 amperes. E lá no projeto do painel de comando elétrico teria que ser um disjuntor de 40 amperes, por exemplo. Então ele vai verificar qual disjuntor que está desarmando e qual a amperagem. Ele vai verificar isso, já vai levar o multímetro dele, já vai levar os disjuntor lá, já vai levar o diagrama do comando elétrico para ele ver corretamente a amperagem do disjuntor. Então, então aqui é a justificativa, o porquê é a justificativa que ele vai ter que fazer esse serviço aqui, ok? Vamos dar a sequência então para a gente preencher a continuidade aqui do plano de ação. Então, dando continuidade aqui, né, nós vimos lá o porquê, a justificativa, né, que seria para ajustar a amperagem do disjuntor de forma correta. Agora nós vamos responder a outra pergunta. Como que o técnico Luiz Silva vai fazer esse trabalho, né? Como é que ele vai fazer? Qual que é a estratégia que ele vai usar para eliminar essa causa aqui? Então a gente vai escrever aqui, ó, fazendo a troca do disjuntor com a amperagem correta. Porque isso aqui é para atacar essa causa aqui, ok? Então ele vai verificar. Agora pode acontecer de ele chegar lá e todos os disjuntores estão com a amperagem correta. Então ele vai verificar se tem algum fusível que está queimado, né? Se o disjuntor, né, por exemplo, né, está mal fixado, né? Mas essa aqui que é a causa prioritária que ele vai verificar, né, para esse problema que está acontecendo. Então a gente vai escrever aqui. Então esse aqui, o técnico, né, nós vamos escrever. Como eu disse para você, se você está lá na empresa pouco tempo, pouco, né, novato, isso aqui na primeira vez você tem uma dificuldade, mas você troca ideia com o eletricista experiente, troca ideia com o seu colega técnico, troca uma ideia técnica com o supervisor técnico, né? Então é um trabalho de equipe, né? Depois você vai tendo experiência e vai preenchendo, ok? Então falta uma aqui para a gente completar o plano de ação, que é o quanto, né? Quanto vai custar isso aqui. Bom, então dando continuidade aqui no preenchimento do plano de ação, né? Nós vamos agora na pergunta quanto, né? Quanto vai custar esse trabalho, né? Que em inglês seria how much. Bom, aqui a gente tem que colocar em dinheiro. Então o que acontece isso aqui? Dentro desse caso aqui que nós estamos analisando, dessa possível causa, nós estamos partindo do princípio que tem um disjuntor lá que está com a amperagem mais baixa, que ele tem que ser trocado por um disjuntor com a amperagem correta, né? Então tem que ter o disjuntor ter um preço, né? Então isso lá na empresa já tem uma tabela, lá no almoxerifado, no setor financeiro, né? Tem uma tabela com o custo de cada coisa, né? Se o técnico tiver dúvida, ele vai consultar lá o almoxarife, vai consultar o técnico lá do departamento financeiro para ele poder saber. Então vamos supor que cada disjuntor desse custa R$300. Então, para ele fazer a troca do disjuntor, vai custar para a empresa R$300. Agora, não vai custar mais porque o técnico está fazendo esse serviço lá na empresa que ele já trabalha, né? Agora, se fosse chamar um técnico de fora, aí teria que pagar a mão de obra para esse técnico. Mas como é o Luiz Silva, que trabalha na empresa, ele já trabalha na empresa, já ganha o salário dele, o custo vai ser esse aqui. Vamos supor que tenha 5 disjuntores com baixa amperagem. Então, ele teria que escrever aqui R$300 vezes 5. Que iria dar R$1.500, mas aqui partindo do princípio que seria uma só. Então aqui nós preenchemos o plano de ação respondendo essas perguntas aqui para uma das possíveis causas, disjuntor com baixa amperagem. Então o que faz? O técnico Luiz Silva vai ser comunicado, vai ser explicado para ele vai pegar um multímetro,
caixinha de ferramenta dele, o esquema, o diagrama elétrico lá daquele painel de comando e vai lá para resolver o problema. Mas isso aqui só não vai resolver porque o técnico Luiz Silva pode ir lá amanhã, por exemplo, que é dia 25, trocar o disjuntor, né? E o problema pode acontecer daqui a um mês ou até num outro disjuntor, porque se não tiver a manutenção preventiva, logo em sequência, né, a cada 15 dias, o problema pode voltar. Tem que analisar. Ele trocou. Então eu não tenho que completar aqui a linha de baixo com aquela segunda possível causa que nós escolhemos, aquelas duas, né? Escolhemos uma que foi o disjuntor com baixa amperagem e também aquela outra lá, falta de manutenção preventiva, né? Então nós vamos escrever ela aqui embaixo e completar também, para não atacar só essa aqui. Entendeu? Tem que, no plano de ação, tem que trabalhar pelo menos com duas, porque uma só pode não resolver o problema definitivamente. Agora, com as duas, seguramente, provavelmente, nós vamos resolver aqui essa causa, esse problema aqui nessas duas causas raiz. Aqui, ó, então eu vou manter aqui ele em cima, né? Tá vendo a linha de cima? Eu coloquei aqui de fundo azul e eu vou preencher agora de baixo, que eu vou colocar o fundo amarelo aqui, né? Eu vou colocar aquela segunda possível caso priorizado, que foi falta de manutenção preventiva, né? Lá naquele painel de comando elétrico. Agora eu vou responder as mesmas perguntas, mas para essa possível causa, ok? A primeira vai ser quem é o profissional, o eletricista, o técnico mais indicado para ir lá. Aqui na primeira, no editor foi o técnico Luiz Silva. Provavelmente aqui não vai ser ele, poderia até ser, né? Então eu vou distribuir aqui. Vamos preencher então gradativamente aqui embaixo para vocês verem? Então vamos passar para o outro slide aqui, preenchendo, né, essa pergunta aqui, ó. Quem é o profissional mais indicado aqui da equipe de manutenção da nossa empresa para fazer a manutenção preventiva? Agora muda, né? Por isso que provavelmente vai mudar o profissional. Bom, então dando sequência aqui no nosso plano de ação, aqui embaixo, né, na falta de manutenção preventiva, uma segunda possível causa, aqui ó, já vai ser outro, é o técnico João Lima. O João Lima que tem experiência em manutenção preventiva. Então nós vamos indicar o João Lima lá da nossa equipe. Agora lá no disjuntor, o Luiz que é melhor para fazer isso, né? Então, tá vendo? Isso aqui é importante, porque lá na equipe de eletricistas da empresa, de técnicos, tem técnicos com experiências diferentes, né? É igual num time de futebol, você tem jogadores com características diferentes e cada um sabe bem fazer o seu papel, né? Então, aqui, ó, eu vou indicar. Então, o técnico que trabalha no setor de planejamento e controle, ele tem que conhecer a equipe, né? Conhecer quem é quem para essa hora. Então, aqui, ó, tá vendo? Nós estamos preenchendo aqui embaixo, tá? Vamos seguir então para responder a outra pergunta aqui. Bom, agora outra pergunta que é o quando. Quando vai ser feito o trabalho? Lá no disjuntor, a gente colocou o dia, que é o dia seguinte, né? Por exemplo, lá, nós estamos fazendo um exercício aqui só, né? As datas aqui não tá batendo aí no dia a dia. Não sei que dia que você está olhando isso aí. Então aqui, ó, agora já mudou, porque agora é manutenção preventiva. E manutenção preventiva eu não posso fazer uma vez só. Então aqui eu vou colocar o período, né? Os dias que ele vai fazer a manutenção preventiva. Ele vai fazer a manutenção preventiva, por exemplo, no dia 15/5, né? Que é mais ou menos aqui 20 dias depois que trocou o disjuntor. E também até o dia 30/6, tá vendo aqui? Ó? Então a manutenção preventiva não pode ser só uma vez, porque na manutenção preventiva vai detectar se isso aqui voltou a acontecer, né? Ou para evitar. Então a manutenção preventiva não é uma vez só. A troca do disjuntor é um momento só. Aqui não, tá vendo? Então a gente vai escrever aqui para o João Lima, né? Aqui, ó, já o dia que ele vai lá fazer a primeira manutenção preventiva. E até dia 30/6 ele tem que monitorar isso aqui. Se até 30/6, né? Que é praticamente aí 1 mês e meio depois, não deu problema, a manutenção preventiva. Então a gente vai dar como definitivo isso. Então a manutenção preventiva foi uma possível causa elencada e agora vai ter a manutenção preventiva. E tendo a manutenção preventiva nesse período, provavelmente não vai deixar acontecer isso mais, ou até outros problemas, né? De fusível queimado, de conexão mal apertada, né? Então observa aqui, né? Que é diferente aqui embaixo. Mas o plano de ação, o formulário é um só. Vamos dar continuidade aqui na outra coluna aqui?
Então, dando continuidade, vamos ver outra pergunta. Onde o técnico João Lima vai fazer a manutenção preventiva, né? Em inglês, o onde é where. Onde o técnico João Lima vai fazer a manutenção preventiva? No painel de comando elétrico, né? É igual a mesma coisa do outro lá. O local é o mesmo, ele vai ter que ir lá no painel de comando elétrico, se estiver lá perto da portaria, lá no fundo do galpão, ir lá e vai fazer a manutenção preventiva. Para ele fazer a manutenção preventiva, é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, ele vai ter que ter o quê? O procedimento operacional de manutenção preventiva em painel elétrico, né? Então ele não vai chegar lá e dar uma olhadinha, tá tudo bem, né? Não, ele vai seguir o procedimento operacional de manutenção preventiva, né? Começando aqui, ó, naquela data lá. Ok? Aqui, ó, então foi respondido. Agora nós vamos responder a justificativa. Por que, que o técnico João Lima tem que ir lá fazer a manutenção preventiva? Aí nós vamos preencher aqui. Bom, então, continuando aqui, né? Por que, vamos responder outra pergunta. Por que, que o técnico João Lima tem que ir lá no painel de comando elétrico fazer a manutenção preventiva? Então, vamos escrever aqui, ó. Para prevenir o surgimento de possíveis novas falhas. Então, fazendo a manutenção preventiva, né? Eu já comentei isso com vocês na aula anterior. Isso aqui, a prática já mostrou isso no dia a dia, ao longo de muitos anos, né? Que quando faz a manutenção preventiva num período periódico, a gente consegue prevenir o surgimento de falhas, né? Para evitar a manutenção corretiva. Aqui eu podia escrever também, para evitar uma manutenção corretiva, né? Mas a gente pode escrever isso aqui também. Então é o porquê, a justificativa porque que o técnico João Lima vai ter que fazer a manutenção preventiva lá no painel de comando elétrico nesse período aqui. Observa que não é um dia só, né? Agora ele vai lá todo dia, né? É dia 15, dia 16, dia 17, até dia 30 de junho, né? Não, não é bem assim, né? Então nós vamos responder agora a outra pergunta aqui, o como, né? Como que o técnico João Lima vai fazer lá essa manutenção preventiva? A estratégia, né? Bom, então dando continuidade aqui, né? Vamos responder como que o técnico João Lima vai fazer lá a manutenção preventiva, né, no painel de comando elétrico. Então aqui, ó, de forma periódica, de 15 em 15 dias. Então, porque no procedimento operacional de manutenção preventiva já vai vir escrito isso, né? Então, quando o técnico, né, você for preencher aqui, se você tiver dúvida como vai preencher isso aqui, você vai lá no POP, no procedimento operacional padrão dessa, né, relativo a isso aqui, que no caso é de manutenção preventiva. Então a manutenção preventiva, ela não pode ser a cada 6 meses, a cada 1 ano, né? Então nesse caso aqui, ele vai a cada 15 dias, até chegar desde o dia 15 do 5 até o dia 30 do 6. Então aqui é a estratégia. Agora, podia escrever aqui, utilizando o plano o POP, mas isso é uma coisa que o técnico João Lima já sabe, né? Por isso que nós colocamos o nome dele aqui. Ele aqui já sabe fazer isso aqui, né? Então, aqui é só para ele saber, tá registrado que ele vai lá de 15 em 15 dias. Bom, agora a gente vai responder a última pergunta aqui, ó. Quanto que vai custar isso, né? A empresa vai gastar quanto? Lá no disjuntor, se trocar um disjuntor só, vai gastar R$300. E para fazer a manutenção preventiva? O trabalho que o técnico João Lima vai fazer, vai custar quanto para a empresa? Aqui, ó, sem custo para a empresa, porque o técnico João Lima já é um técnico da empresa, ele já recebe o salário dele todo mês, então não vai ter custo para a empresa, né? Ele vai fazer lá no horário de trabalho dele, então a gente escreve que não vai ter custo aqui, né? Então aqui nós preenchemos, tá vendo? Nós preenchemos aqui, né? Tanto a linha de cima do disjuntor com baixa amperagem, que foi uma das duas possíveis causas, e a outra aqui, possível causa lá do espinho de peixe, que é a falta de manutenção que nós preenchemos. Então tá pronto aqui, né, o plano de ação no modelo 5W e 2H, né? Então aqui, ó, o plano de ação completo para eliminar as duas causas do desarme constante do disjuntor. Então, de posse desse plano aqui de ação, o técnico, nós vamos entregar ele lá para o nosso chefe lá, né, o nosso gerente ou o engenheiro que é o nosso chefe, para mostrar como é que nós vamos solucionar o problema.
Claro que nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, né, é apenas para vocês terem uma ideia, e parece que demorou fazer, mas isso o técnico tem que fazer lá na mesma hora. O brainstorm, o espinha de peixe, isso aqui vai gastar uma manhã, uma tarde, né? Não vai gastar 2 dias, uma semana. Então, esse documento aqui é que é importante. O brainstorm, o diagrama de causa e efeito, foi apenas para chegar aqui, né? Agora a gente tem que arquivar, né, lá no arquivo do computador, ou imprime, coloca numa pasta, o brainstorm, o espinha de peixe e esse plano de ação anexado. Mas isso aqui é que vai interessar lá para o gerente da nossa empresa, para o nosso chefe, né, ou para o cliente. Tá vendo? Então aqui ó, nós estamos dando a solução para resolver aquele problema que foi disjuntor desarmando com frequência. Agora, acontece algum caso na prática, e eu já vivenciei isso quando, né, eu trabalhei na área de manutenção, que às vezes nenhuma dessas aqui resolve, faz essas duas e o problema volta. Aí o que a gente tem que fazer? Ir lá no espinha de peixe e pegar mais uma, que seria escolher mais uma, que seria, por exemplo, falta o pop. Porque se faltar o pop, né? Mas de ponto de partida é isso aqui. Então, gente, isso aqui foi experimentado lá no Japão já há mais de 60 anos, né? E dá certinho. Eu mesmo, quando trabalho, muitos anos que eu trabalhei na área de manutenção, lá na empresa Uzi Minas Mecânica, eu apliquei isso aqui várias vezes, né? E dá certo, né? Tem o aperfeiçoamento. Então, isso aqui é o plano de ação, ok? Que o técnico que vai trabalhar no setor de planejamento, controle da manutenção tem que saber fazer, né? Porque o gerente quer ver isso aqui dele, né? Então, é importante vocês terem uma visão geral de que é o plano de ação, ok? Para complementar, né, os conhecimentos aqui dessa aula, eu estou deixando aqui um link de um vídeo, né, sobre plano de ação. É um vídeo que tem na internet, né, assim bem simples, né, dando uma visão geral, uma outra visão de plano de ação, reforçando o que eu falei aqui, tá? Aí vocês vão ver também nesse vídeo que o plano de ação ele não aplica só na área de eletrotécnica, ele é aplicado na área de mecânica, na área de produção, até na área médica. Ele é aplicado também, né? O médico, quando vai fazer lá, tem um paciente lá com um problema sério de saúde, ele tem que resolver o problema, ele vai planejar lá uma cirurgia, planejar para curar aquele paciente, né? Então, o plano de ação não é restrito à eletrotécnica, no nosso caso, que nós estamos dando esse foco. Tem esse vídeo aqui, você não deixa de ver, não, tá? É só você copiar esse link aqui e colocar lá no YouTube lá que você vai ver, tá? Dependendo de onde você está vendo aqui, se você tiver no seu celular, no computador, você clica aqui em cima que já deve abrir. Se não abrir, você copia lá, né? Mas eu vou passar lá no grupo de WhatsApp de vocês também, esse vídeo, ok? Então, durante a semana eu vou passar o exercício relativo a essa aula para vocês verem. E paralelamente a essa aula, esses slides eu estou postando lá na plataforma Pincel Atômico, né, da Escola Polimig, para você assistir o vídeo e também ver os slides fora do vídeo, né? Porque às vezes você volta no vídeo, tem que assistir mais 50 minutos, então eu coloco os slides separados lá para você olhar de um a um mais tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, depois que você assistir esse vídeo, você me manda lá a sua dúvida no grupo de WhatsApp nosso, da turma do Técnico de Eletrotécnica, que eu respondo para você, ok? Então, bons estudos.